Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Vamos orar antes de nós iniciarmos. Ó Deus querido, continuamos, Pai, na Tua presença. Nós já falamos contigo, nós já louvamos ao Teu nome. Nesse momento, nós queremos ouvir, Pai, ouvir a Tua palavra, ouvir o que o Senhor tem para nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo possa estar me usando, Senhor, para transmitir a Tua palavra ao coração dos Teus filhos. Pai, quebranta o nosso coração, sensibiliza-nos, Pai, para realmente estar aberto para ouvir o que o Senhor tem para nós. Que Teu Espírito possa falar conosco essa noite, Pai, trazer realmente o que nós precisamos para o nosso coração e para nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus que te agradecemos. Amém. Amém? Essa noite, irmãos, eu preparei uma palavra para a gente estar falando sobre o descanso, o caminho do descanso. E como nós podemos encontrar o descanso para nossas almas. Nós vamos falar essa noite sobre um convite que Jesus faz para todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. É um convite muito famoso e ele está lá em Mateus 11, versículo 28 até o 30. A palavra diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse texto, ele é muito simples e Então, como eu disse, é um convite de Jesus para todos nós. A palavra diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Então, esse convite é um convite universal. Se você anda cansado, anda sobrecarregado, nós estamos vivendo uma circunstância difícil, que a gente acha que vai melhorar, piora, realmente um clima difícil. Então, esse convite é para todos nós. Como eu falei, é para todos, mas principalmente para aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Seja com a sua própria vida, com os pecados, com os problemas. Mas esse convite, ele não é apenas para você ouvir sobre Cristo. Ele quer que você ouve, mas também é para um encontro com Ele. Fala assim, venham a mim. Então, um encontro com aquele que é a vida, que é a paz, que é a alegria, que é a salvação. Essa passagem, ela é muito conhecida, como eu falei, por todos nós. Muitas vezes a gente lê ela, mas a gente fala assim, mas qual descanso é esse que Jesus está se referindo? O que Ele quer dizer com esse descanso? E esse fardo? Como assim um fardo leve? Parece que cada dia minha vida está mais difícil. Será que realmente é possível viver esses tempos de uma forma mais leve? E eu não sei quantos de vocês já fez essa pergunta. Então hoje nós vamos estar tentando descobrir, através da palavra de Deus, como que nós podemos viver e entrar nesse descanso que Cristo está nos oferecendo aqui. Se a gente observa essa passagem aqui, Jesus estava falando sobre um repouso para os cansados. As pessoas que viviam naquela época, a quem Jesus estava dirigindo essa palavra, elas estavam cansadas e sobrecarregadas. Por que elas estavam cansadas? Porque elas buscavam a Deus, mas não conseguiam encontrá-lo. Buscavam com suas próprias forças e não conseguiam. Naquela época de Jesus, assim como hoje, existiam muitos deuses, muitas leis, muitas filosofias, e em meio a todas elas, eles não conseguiam encontrar a verdadeira verdade, o verdadeiro Jesus. Então eles estavam cansados. E por que aquelas pessoas estavam sobrecarregadas? Nós sabemos que aquela época era a época da lei. Eles viviam
sobre a lei, sobre a carga da lei. E a carga, né, mais de 613 mandamentos é mencionado na lei. Eles tinham que obedecer cada um deles. E todos esses mandamentos eram mandamentos pesados, então acabava sobrecarregando eles. Então, para o judeu, né, a religião era ela composta de regras e normas que eles tinham que seguir. E tudo isso acabava cansando eles. Esse convite, né, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Se a gente observa esse venham, vir, vinde, é um verbo. E verbo significa o quê? Uma ação. Jesus está fazendo o convite, mas nós temos que vir até Ele. A nossa ação é apenas vir até Ele. E o que isso significa? Significa uma decisão que deve ser feita por nós, de ir até Ele, de deixar o pecado, de afastar-se dos nossos erros e se achegar até Jesus. Assim, né, como aqueles homens, eles estavam buscando desesperadamente a Cristo e não encontrava, e se sentia cansado, e se sentia sobrecarregado, talvez hoje nós também nos sentimos assim. Apesar que hoje, né, nós já sabemos o que é a verdade. A palavra de Deus lá em João 11:6 diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Então, como aquelas pessoas daquela época, nós não precisamos mais correr atrás da verdade, tentar descobrir e acabar nos cansando para encontrar a verdade, porque nós já sabemos o que é a verdade. E também, em relação a sobrecarregado, nós não vivemos mais sobre o jugo da lei, porque nós vivemos no tempo da graça, porque nós vivemos na graça que nos foi dada. Então, por que se a gente não vive mais sob o peso da lei e nós já sabemos a verdade, por que também nós continuamos cansados e sobrecarregados? E eu te pergunto, nesses dias, o que tem te deixado cansado? Qual que é o fardo que está sobre você, que te está deixando sobrecarregado? Será que é o seu trabalho? Será que são as suas responsabilidades? Será que é algum problema de saúde, financeiro, problemas matrimoniais? Luta com os vícios das mais diversas formas? Será que são os conflitos familiares, os conflitos existenciais, as angústias em relação ao futuro, as dúvidas em relação ao futuro, o medo, a ansiedade? O que está te deixando cansado? Será que é alguma dessas coisas? Muitas vezes nós pensamos que é essas coisas. Mas, na verdade, essas coisas só são um reflexo de algo maior que realmente nos cansa. E na verdade, o que nos deixa cansado e sobrecarregado é o pecado. O pecado, a escravidão do pecado, ela cansa. Só quem é escravizado pelo pecado sabe o quanto que isso cansa. E o peso do pecado, ele nos sobrecarrega. Todas essas coisas que eu elenquei, elas são formas também que nos deixam cansados, mas elas são apenas sintomas. A causa raiz é o pecado. O pecado que faz nós não levarmos o trabalho de uma maneira correta. O pecado que talvez não faça nós nos relacionarmos de uma maneira correta. Então, a raiz disso acaba sendo o pecado. Desde que o pecado entrou no mundo, ele traz cansaço para nós. Desde que Adão pecou, o cansaço faz parte da vida dele e da nossa vida hoje. E esse peso, essas angústias, esses problemas, eles acabam fazendo parte. Mas se a gente pensar, o ser humano não foi feito para isso. Deus não criou nós para andarmos cansados e sobrecarregados. E, como eu falei, né, esse fardo realmente do pecado, ele nos cansa. E a nossa obstinação pelas nossas próprias vontades, fazer o que o nosso coração muitas vezes quer, acaba não nos trazendo paz, nem tranquilidade para a nossa alma. E isso acaba sendo um tremendo fardo para a nossa alma, para o nosso coração. Só que o maravilhoso de tudo isso é que aqui Jesus está fazendo um convite para nós vir até Ele. Jesus, Ele quer nos ajudar a sair debaixo desse fardo. Ele quer nos dar o verdadeiro descanso para nossas almas, assim como essa passagem diz. E Ele aqui está fazendo um convite. Após ele falar, né, venham a mim.
O próximo passo que ele fala é: tomem sobre vocês o meu jugo. Tomar sobre vocês o meu jugo. Então, após aceitar o convite, nós temos que tomar o jugo como o próximo passo. E esse jugo, nós sabemos que é aquela peça de madeira que é usada para encaixar nos ombros dos animais, dos bois, para puxar tanto a carroça quanto o arado. E Jesus era um carpinteiro, e ele então sabia muito bem o que era um jugo, né? Porque talvez até ele mesmo fazia, porque ele mexia com madeira. E o que é tomar esse jugo? Tomar o jugo de Jesus é aceitar um relacionamento com Cristo. Então, vir até Ele, mas tomar o jugo, aceitar ter um relacionamento com Ele, assumir a responsabilidade com Cristo, submeter-se a Cristo. E não há como a gente ter esse descanso que Cristo nos promete sem tomar o jugo. O jugo é o próximo passo. Então, sem buscar esse compromisso realmente com Jesus. E quando você toma esse jugo com Jesus, você conhece a paz de Deus e a paz com Deus. E quando a gente está sobre o jugo de Jesus, as coisas ficam mais fáceis de caminhar. Por quê? Porque a gente acaba, você trabalha com Ele, sobre o jugo dEle, você caminha na mesma direção que Ele, porque o jugo dEle está sobre você. Você caminha no mesmo ritmo que Ele. E isso não vai te dar o cansaço. Tomar o jugo de Cristo é se tornar o seu discípulo. Então Ele te chama para tomar o jugo e se tornar o seu discípulo. E como eu falei, se submeter a Ele. Então Jesus está dizendo aqui, né? Meus queridos, meus filhinhos amados, se vinculem a mim. Caminhe ao meu lado. Jesus está falando esse convite para nós. Caminhe ao meu lado. Andem como eu ando. Lidem com seus problemas da mesma maneira que eu lido. E Ele está falando realmente de um descanso e de um compromisso. Então, tomar esse jugo é buscar viver como Jesus viveu. E isso é algo que acontece quando nós cremos nele. O interessante é que é um passo, né? Primeiro você aceita o convite, depois você toma o jugo. Em seguida, a palavra de Deus diz assim: e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Então, após aceitar o convite, tomar o jugo de Jesus, o próximo passo é você aprender dele. E o aprendizado, ele é um processo diário que acontece nas nossas vidas enquanto cristãos. Todo dia nós temos que buscar aprender mais de Cristo. E quanto mais nós aprendemos dele, mais nós vamos desfrutar dessa paz, desse descanso que ele tem para nós. E mais nós vamos nos tornar parecidos com ele. Então vocês veem que antes de chegar na parte de descanso, tem todo o passo, aprender. Então devemos aprender de Cristo. Não é apenas vir aos cultos, temos que vir sim aos cultos. Não é apenas ouvir alguém falando de Jesus, mas buscar um aprendizado e uma experiência sua e pessoal com Deus. Buscar a sua própria experiência com Jesus. Isso é aprender dele. Aprender através da palavra dele essa experiência. Aprender sobre o amor de Jesus, sobre o que ele tem para a sua vida. Ou seja, aprender a ter intimidade com ele. E Jesus nos diz que nós devemos aprender a ser humilde e manso, como ele. A palavra diz ali: aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Então, aprender o quê? Sobre essa mansidão, sobre essa humildade, para que realmente, de fato, sejamos parecidos com ele, né? E o que a mansidão, ela é o quê? Ela não é uma fraqueza, você é uma pessoa mansa, você é uma pessoa fraca, mas é um poder sob controle. Você ser manso, mesmo se você enfrente situações difíceis, manter a mansidão, ser um pacificador, seguindo o exemplo de Jesus, né? Se inspirando nele. E a humildade também. A humildade é ser como Maria, né? Que se assentava aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinos, ouvir as suas palavras. Nós sabemos que a humildade não tem nada a ver com aspectos financeiros, mas a humildade é de coração. Você ser uma pessoa humilde. Então, nós temos que aprender realmente isso de Jesus, a ser manso, a ser humilde, que são reflexos do que ele tem e ele quer para nós, né? Então, após vir até ele, após tomar o seu jugo, após aprender dele, aí sim, encontrarão descanso para suas almas. Falo lá
na parte B do 29, né? E vocês encontrarão descanso para suas almas. Você vê que é um processo. Quantos de nós queremos encontrar descanso, mas não queremos passar por esse processo? Não tem como. Realmente é um passo. Quando nós realmente seguimos Ele, aí sim nós encontramos o verdadeiro descanso. Uma outra coisa que nós temos que ter na nossa mente, nós não temos que vir a Cristo apenas pelo descanso, nós temos que vir a Cristo pelo que Ele fez por nós. E quando nós vimos verdadeiramente a Ele, aí sim Ele vai nos dar o descanso. A palavra de Deus diz que Ele vai nos dar o descanso. E o que é o descanso? É muito bom a gente entender isso, porque muitas vezes a gente tem um conceito equivocado do que é o descanso. Um conceito mais parecido com o que o mundo acha que é o descanso. Então, descanso não significa tirar um cochilo, não fazer nada, ou ficar o dia inteiro tomando tereré, batendo papo com os amigos, navegando nas redes sociais. Não que isso não seja descanso e que Cristo não queira nos proporcionar isso também. Sim, Ele quer, mas o descanso a qual Ele está se referindo aqui na sua palavra é superior. É um descanso realmente de alma, um descanso de espírito para nós. É um descanso que é colocado no nosso interior e que vai começar a refletir no nosso dia a dia, na nossa maneira de viver. Então, é uma paz de espírito, um regozijo interior. E sabe qual que é esse descanso? O principal é o descanso de nós entendermos que nós somos filhos e filhas de Deus, amados por Ele. É aquele sentimento de nós sabermos que nós somos novas criaturas nele. Que, independente do que aconteceu com a nossa vida no passado, hoje nós somos novos. Nova criatura. É aquela segurança que nós temos todos os dias de saber que nós estamos guardados nele. Isso é o descanso. Guardados eternamente nele. E que nada pode nos separar, né, do seu amor. Lá em Romanos 8, 38 a 39, diz assim: pois nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós temos essa segurança de saber que nada pode nos separar do amor que Ele tem por nós. Como é bom isso? Tem descanso melhor que isso? É maravilhoso, né? É um descanso de segurança. É um descanso de saber que eu e você somos filhos dele, cuidados e guardados por ele, e que não temos que temer mal algum. Esse descanso, ele é o quê? É a salvação que Cristo tem para nós. Esse descanso também tem a ver com as nossas atividades, né, com as provações diárias, mas é um descanso de estar seguro na salvação que Cristo nos deu. E isso, a partir do momento que nós entendemos isso, vai apontar para um novo jeito de nós vivermos no mundo, um estilo de vida, né, interior, de alguém que entendeu o que Cristo fez. Alguém que está seguro na rocha eterna, que é Cristo. No que Cristo fez por nós. E a partir disso, nós vamos descansar na soberania desse Deus poderoso que nós servimos. Por que o mundo não consegue viver o descanso? Porque eles não têm essa segurança que nós cristãos temos. De saber quem que está por nós. Independente do que está acontecendo ao nosso redor, nós estamos seguros. Porque independente do que acontecer aqui nessa terra, o nosso plano é eterno. E independente se a gente passa por dificuldades aqui, Cristo já está preparando um descanso eterno para nós. E é nisso que nós temos que estar seguros. E Ele tem todo o poder. E é nele que nós temos que descansar. Não há circunstância na nossa vida mais difícil que Deus não possa resolver. Não há problema maior que Ele. Ele é todo poderoso, né? E esse descanso que Jesus... Esse é o descanso que Jesus está nos oferecendo hoje. O descanso que mesmo que você tiver com problemas, nele você vai ter a paz. Mas a partir do momento que você vier tomar o jugo, aprender dele, aí sim você vai encontrar o descanso. Se você não está encontrando, pode ser que você está revertendo a ordem. Talvez você só quer o descanso, mas você não quer tomar o jugo. Mas o jugo é o trabalho. Como eu falei, é viver como ele viveu, é andar como ele andou. Se você não fazer isso, no fim não vai encontrar o descanso mesmo. Então muitas vezes nós decepcionamos porque nós não seguimos o que a palavra de Deus diz. Nós só queremos a parte do descanso. E
muitas vezes, né, pode ser que você já está há muito tempo aqui na igreja e você não tenha encontrado realmente esse descanso, ou ainda não vive esse descanso. Ou pode ser que você ouviu esse descanso, mas por algum momento se afastou dele e não está mais nesse descanso. Ou pode ser que você está ouvindo pela primeira vez esse convite, né, para o descanso. E então, independente da sua situação, saiba que esse convite é para você. Se você já é cristão e não vive esse descanso, é para você. Se você se afastou desse descanso, volte, é para você também. E se você está ouvindo hoje, é para você também. É Jesus que está fazendo esse convite. É o próprio Jesus falando, venham a mim. E esse descanso é um descanso que não está pautado em mim mesmo e nem em você mesmo. É um descanso que não está pautado em nós. É um descanso que está pautado no Deus Todo-Poderoso, no que Cristo fez por nós. Por isso que nós podemos descansar. Se tivesse pautado nas nossas próprias ações, coitadinhos de nós, de nós, porque nós somos falhos, somos pecadores, mas é o descanso verdadeiro, porque está pautado na pessoa dele, no que ele fez por nós. Então, para cada órfão, para cada perdido, para cada escravo ou para cada filho pródigo, Jesus faz esse convite e diz assim, eu estou aqui, venha a mim, eu quero te dar o descanso que você tanto procura, o descanso que você já procurou talvez nas bebidas, na prostituição, o descanso que você já procurou no dinheiro, o descanso que você já procurou vivendo a vida da maior forma depravada e não encontrou. Esse descanso só é encontrado em Jesus. Nós não devemos perder essa oportunidade de aceitar esse convite e de viver realmente conectado com Cristo. Viver conectado com Jesus é maravilhoso. E só realmente quem vive esse descanso sabe o quanto isso é bom. Você está seguro nele. É maravilhoso. É algo realmente que nós que vivemos isso, né, que estamos aqui e os outros irmãos, queremos que outras pessoas vivam também. Então, o meu desejo é que todos nós vivamos esse descanso que Jesus tem para nós. Essa palavra falou muito no meu coração, né? Porque apesar de nós sermos cristãos, nós não conseguimos entender o descanso de Cristo e nem vivê-lo. Mas Ele quer que nós vivamos, né, esse descanso. E Jesus ainda finaliza essa passagem com a palavra de ânimo para a gente, dizendo assim, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, Jesus nos mostra que aceitar esse convite não é, mas agora eu aceitei o convite, então eu não vou poder mais viver a minha vida da forma que eu queria. Não, o fardo de Jesus, o jugo dele é suave, é leve. O que é suave, gente? É algo leve, é algo que não vai pesar na sua vida, é algo que você vai viver de uma forma natural, uma forma suave. Então, não é um peso, não é uma carga como muitas pessoas entendem. Nós, muitas vezes, quando não éramos cristãos, víamos cristãos, pessoas que viviam e falavam, mas isso é um peso, eu não quero isso para mim. Mas quando a gente vive o descanso, a gente sabe que é o verdadeiro descanso. E como é bom esse descanso. Então, realmente entender que isso... E por quê que esse jugo é suave e leve? Porque Ele está conosco. Ele está nos ensinando. Então, a palavra de Deus também diz, né, que Jesus não nos dá um fardo maior que nós possamos carregar. Independente do fardo que você está carregando, se você está carregando ele, é porque Jesus confia e sabe que você vai suportar, que você vai aguentar. Então, confie nele, e busque descansar nele. Então, entrar ou estar, né, nesse descanso tem a ver com viver um relacionamento profundo com Deus. Só vive realmente plenamente esse descanso quem busca ter um relacionamento profundo com Deus. E a partir do momento que a gente passa a viver isso, a gente é restaurado com Deus, com o nosso próximo e com nós mesmos em Cristo. E daí sim a gente vive, né? Então, é Ele quem nos dá esse descanso, é Ele que está nos prometendo esse descanso. Não adianta buscar em outros lugares. Se você já está buscando em outros lugares, saiba que não vai adiantar. E nem buscar com as suas próprias forças. Porque o verdadeiro descanso só é encontrado nele. E a partir do momento que nós nos achegamos até Ele. Então, Jesus, mais do que ninguém, né, Ele cuida daqueles que se empenham, que buscam viver esse descanso. Mas daqueles que reconhecem que estão cansados.
que precisam de algo maior do que eles, porque não conseguem lidar com seus próprios fardos. Todos nós que estamos aqui aceitamos esse convite. Reconhecemos que nós precisávamos dele. Que nós não aguentávamos carregar o nosso fardo sozinho, que a nossa vida não tinha sentido sem ele. E a partir do momento que a gente vem e encontra com isso, tudo tem sentido. Por quê? Porque no mundo a gente não encontra descanso, porque só o que nos completa é Jesus. Só o que nos completa é Ele. Sempre que quando você não tem Jesus, vai ter um vazio na sua vida. Você pode estar bem financeiramente, relacionamento, tudo bem, mas vai estar aquele vazio, porque você ainda não conhece a verdade. Você tem dúvidas, assim como aqueles homens daquela época. E quando a gente encontra com Ele, a gente passa a viver esse descanso verdadeiramente. E esse convite é para os humildes, é para os doentes, para aqueles que reconhecem realmente, eu preciso de Jesus, eu preciso dele. Então, se a gente observa em todo o enredo, né, da salvação, o enredo da palavra de Deus, Jesus nunca perdia tempo com aqueles, eu não preciso. Não preciso desse convite. Não preciso de Jesus. Ele não perdia tempo com os orgulhosos, que achavam que não precisava, com os religiosos, com os hipócritas, com os fariseus, com as pessoas que não queriam acreditar nele. Ele não perdia tempo com isso. Mas ele se dirigia a todos que estavam lutando, caindo e levantando, e que estavam cansados, que estavam sobrecarregados, que estavam afligidos, que estavam perseguidos, humilhados, maltratados. A esses Jesus se dirigia. Ele um dia se dirigiu a nós que estávamos nessa circunstância, talvez com uma vida sem sentido, vazia, e nos deu sentido, nos deu descanso, nos mostrou que com Ele nós podemos ter uma vida transcendente, viver algo maior. Então, assim, né, realmente quando essas pessoas são humildes, assim como aquele carcereiro que é relatado em Atos 16:30, que perguntou, né, o que devo fazer para ser salvo? Então, uma pessoa humilde que reconheceu, é assim que tem que ser quem quer viver esse descanso de Deus. Quem quer encontrar esse descanso. Ser humilde, reconhecer que precisa dele para viver o descanso. E essas pessoas realmente que falam, o que eu preciso fazer? Eu não aguento mais. É essa pessoa que Jesus quer aliviar. É essa pessoa que Jesus quer dar descanso. Não para aqueles que acham que não precisa dele, mas sim daqueles que reconhecem e sabem que estão necessitados do descanso. Então, se você é um desses, né, tantos que estão aqui quanto os que estão em casa nos assistindo, quer viver esse descanso, né? Nós, enquanto irmãos, enquanto igreja, nós estamos aqui para ensinar você a, primeiro venha até Ele, tomar o jugo, aprender, nós vamos te ensinar, nós vamos mostrar com a nossa própria vida como é tomar o jugo de Cristo, como é aprender dele, e aí sim encontrar o descanso. Só que, como eu falei, a responsabilidade de aceitar o convite é sua. Você tem que aceitar esse convite. Jesus fala, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Mas é um convite. Por que tantas pessoas hoje querem tanto descanso, mas não encontram? Porque elas não aceitam esse convite. Então, aceitem esse convite, que realmente, aí sim, vocês vão encontrar e viver esse verdadeiro descanso. E o que a gente não pode se esquecer? Que Jesus é o que nós precisamos para viver esse descanso. Não há descanso longe dele. Só nele nós temos o verdadeiro descanso, independente da situação. Então, e nisso nós temos a segurança que quando nós aceitarmos o convite, a promessa é certa. Eu vos darei descanso. Vocês encontrarão descanso para as suas almas. Não procure outro lugar, em outras coisas, o que só Jesus pode te dar. Então, busque esse descanso. Um descanso que é interior, mas também vai refletir no seu exterior, porque vai te ensinar a viver uma vida andando como Jesus andou. É um descanso que transcende o entendimento do mundo. Um descanso realmente interior. Um descanso daqueles que vieram até Ele e nele foram encontrados. E Isaías 40 diz assim. Isaías 40, eu vou ler só o 29 e o 31. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. 31. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Quando a gente está em Jesus, Ele fortalece o cansado,
dá ânimo, dá vigor ao que está sobrecarregado. Então, espere no Senhor, busque viver esse descanso que Ele tem para você, porque Ele vai estar renovando as suas forças. E nele, toda a exaustão, toda a sobrecarga vai encontrar um lugar de repouso. Repouso que começa aqui nessa terra, mas vai durar eternamente. Amém? Era isso, irmãos. Então, vamos nos colocar de pé e orarmos.